Primeira coisa, meus irmãos, nosso Senhor pressupõe que nós saibamos todas as coisas que um católico do primeiro século sabia. E nós não sabemos mais. Por que não, padre? Porque nós rompemos com a tradição desde o século XVI. O Ocidente, de maneira deliberada, rompeu com todo tipo de tradição. Depois, é verdade que houve uma tentativa de retomar essa tradição por meio dos estudos aristotélicos, mas se não tem conexão com o judaísmo, não conseguimos compreender as escrituras. Aristotelismo, platonismo, plotinismo, nenhuma dessas doutrinas explica a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito mais complexa do que todas elas. Assim, meus irmãos, se faz necessário que um pregador do tempo de hoje reconecte a igreja a este período. Então, eu estou explicando a você que nós vamos fazer um caminho sapiencial. E um caminho sapiencial só é feito quando o coração está em paz. Corações agitados não aprendem. Corações feridos não aprendem. Corações inflamados não aprendem. Corações fechados não aprendem. Então aqui existe uma grande questão que está entre vocês e eu. Eu preciso ser um bom pregador e vocês precisam ser bons ouvintes. Vamos fazer um acordo? Vamos? Então vamos juntos. Primeira coisa, meus irmãos, quando nós falamos em relacionamento, nós falamos em duas coisas: amor e fidelidade. De que maneira a gente pode expressar a palavra amor? Nenhuma delas tem a ver com sentimento. Sentimento e amor não são coisas que coadunam. Sentimento é inferior ao amor. Quando nós falamos a palavra amor, nós pensamos três expressões hebraicas: Hesed, Ra'amim, Ahavá. Não vou explicar hoje porque não dá tempo. Segundo, fidelidade. Ela se expressa em três coisas. Se expressa por meio da justiça. Justiça. Eu tenho que viver na verdade para que o relacionamento funcione. Viver na verdade. Se alguém não vive na verdade com você, essa pessoa não está se doando a você. Se uma pessoa esconde de você qualquer coisa, ela está tirando de você a possibilidade do relacionamento. Não sofra. É uma escolha do outro. Por isso que diante de Deus eu não posso ser um ator. Porque ator é competente, chora, fala alto, diz o texto perfeito, mas tudo não passa de uma encenação. Ele não está falando aquilo de verdade, ele não está morrendo de verdade, ele não está chorando verdadeiramente, mesmo que seu rosto contenha lágrimas. O que os judeus estão nos ensinando hoje? O segundo pilar de uma aliança, a fidelidade. E a fidelidade caminha primeiro na verdade. Não importa se a pessoa é isto ou aquilo, ela precisa ser honesta com você. E você precisa ser honesto com ela. É uma via de mão dupla. Segunda coisa, além da justiça, além da verdade, além da observância, além do zelo, é necessário que entre os dois aconteça a prática das virtudes. Eu não posso entrar num relacionamento onde eu só despejo coisas. Olha, você vai ser a partir de hoje o meu lixozinho. Eu vou pegar tudo que eu não gosto e vou jogar em você e você tem a obrigação de aceitar. Não. Nós estamos num caminho de virtude, num caminho de caridade, que o mundo da Bíblia chama de santidade. O que é a santidade? É uma espiral para o alto. Hoje eu fiz 1, amanhã eu preciso fazer 2, porque nós estamos num caminho de santidade, de crescimento. E a terceira coisa, meus irmãos, nós também, na fidelidade, estamos num caminho de comprometimento. Então, quando a gente fala em fidelidade, não fiquem em conceitos ocidentais. Vão diretamente na palavra de Deus, certo? Deus, você espera de mim amor. O que é amor?
É que eu fique sentindo, que eu bote minha cabeça na janela e fique suspirando. Não, isso não é amor. Está caminhando para a doença. Amor nada tem a ver com sentimentos. Nada tem a ver com emoções. Amor nada tem a ver com experiências, com memórias. Amor tem a ver com as 3 coisas que eu disse. Então o Senhor quer de mim amor. O Senhor quer que o nosso relacionamento, Deus, seja um relacionamento de afeto. Um quer bem ao outro. Um é gentil com o outro. Eu não posso chegar para a oração já bufando. Essa missa, Quem faz isso é o demônio. O demônio, quando vê Deus, fica assim. Católico vive uma relação de afeto com Deus, de chesed com Deus. Se você percebe que uma pessoa não quer estar com você, libere essa pessoa. Olha, não precisa, tá bem. Não, mas eu quero ir. Mas vai ficar reclamando, não te volta daqui. Pode ficar. Pode ficar. Porque ao meu lado, eu preciso viver chesed. Se é para viver resmungando, se é para viver revirando os olhos quando eu não estou olhando, saia! Não funciona assim um relacionamento. Chesed. Segunda coisa, Ra'amim, presença. Ninguém é obrigado a estar na nossa vida. Mas se você diz que quer estar, cumpra o que você está dizendo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas se diz que ama, se diz que vai ser presente, seja. Senão você estará agindo como um ator. Ah, padre, mas as coisas mudam. Calcule suas mudanças então. Antes de falar, calcule. E terceiro, o amor exige comprometimento. Comprometimento é até onde? É até amanhã? É até a semana que vem? É só enquanto a economia vai bem? É só enquanto a gente está construindo coisa boa? Até onde nós vamos? Porque eu não posso investir minha vida em alguma coisa que oscila. Vocês investem em coisas, o dinheiro de vocês investem em coisa com muito risco? Pois é. Como é que você vai investir sua vida numa pessoa que só te oferece risco? Por isso que o Senhor diz, Moisés, vamos? Vamos. Abraão, vamos? Vamos. Jesus, vamos? Vamos. Até onde? Até a morte. Não tem volta. Não tem caminho de volta. É comprometimento. Vocês vão caminhar na fidelidade comigo? É para caminhar na verdade. Se eu te magoar, você me diz. Se você tiver ferido comigo, você me diz. Na relação com Deus também é assim. Você está com raiva de Deus? Diga para Ele. Não se afaste como uma criança. Diga para Ele, Deus, eu estou com raiva. Você tirou minha mãe. O Senhor não quer que eu tenha raiva? O Senhor tirou minha mãe. Fala para Ele. Deus, eu estou cheio de coisa para resolver. Me ajude. Fale para Ele. Mas sempre seja verdadeiro. Segunda coisa, queira ser bom, porque Deus caminha para nos ajudar. Coisa ruim é dar a mão a quem quer correr para trás. Já imaginaram? Eu quero caminhar para frente, a pessoa quer ir para trás. O que vai acontecer? Ou os dois caem, ou uma hora você vai ter que soltar a mão. Meu filho, minha filha, fique aí. Eu achei que você quisesse caminhar para o céu. Você não quer? Você quer a terra? Eu não quero a terra. A terra eu já tenho. Deus já me deu. Eu quero o céu agora. Você quer ir para lá? Vamos, eu te puxo. E de vez em quando você me puxa. Mas me puxar para baixo, não. O capeta já faz isso. Faz melhor do que você. Então vamos caminhar na santidade. E terceira coisa, nós vamos caminhar numa aliança firme até o fim. E hoje Jesus vai nos dizer de que maneira eu posso exercitar a minha fidelidade. De que maneira a fidelidade se desenrola? Ah, padre, está aqui dentro de mim. O senhor consegue ver? Não, e nem quero. Ela tem que se manifestar de alguma maneira. Ela tem que se tornar física, concreta. E nisso os judeus são maravilhosos. E os judeus tinham 3 atitudes, ações, coisas concretas que demonstravam a piedade, que demonstravam a justiça, que demonstravam a fidelidade deles a Deus. Quais são estas 3 coisas?
Evangelho de hoje. Quais são estas 3 coisas? Oração, jejum e esmola. Porém, bendito seja Deus que não falava português. Porque essas 3 palavras são vazias diante do que Jesus pensava. Jesus não disse a palavra esmola, nem a palavra caridade. Jesus não disse a palavra jejum, nem disse a palavra oração. Quais foram as palavras que saíram da boca de Jesus? Padre, eu li o texto em grego, ele também não falava grego na hora de pregar. Em grego já é mais profundo que português e latim, nem se compara. Mas em hebraico é ainda mais. O que seria, padre, o jejum? Eles usam a palavra tsom. E o que é, padre? Tsom, combate, purificação. O que é mesmo o jejum? Ah, padre, eu vou ficar sem comer. Não, isso não é o jejum. Ficar sem comer a gente fica por várias razões. O que é o jejum? Jejum, ele traz consigo 4 coisas. Primeiro, jejum é um grande combate contra os nossos próprios desejos. Porque muitas vezes se levantam em nós desejos iníquos, desejos espúrios. E eu preciso purificar os meus desejos. Como é que eu purifico os desejos, padre? Jejum. Eu tenho muito medo não, eu tenho muita preocupação se porventura acontecer o que a gente acha que vai acontecer, que até muitas pessoas já falam, que são 3 dias aí de preparação para a volta do Senhor, porque vão ser 3 dias sem internet. Tem muita gente que vai enlouquecer só aí, quando for ligar o telefone na rede e não encontrar nada. Só aí metade da humanidade já vai morrer. Com todo respeito, estou aqui zombando, mas é de coração. A gente não consegue mais depurar as coisas, por isso que jejum é combate. Sabe quando é que um judeu jejuava? Quando ele tinha que fazer um exorcismo. Exorcismo. Tinha que ir em jejum. Você já experimentou jejuar para realizar alguma coisa? Jejuar. Ah, padre, isso não existe. Não existe, não. Até atleta faz isso. Atletas que vão ter alto rendimento, eles sabem a hora de comer, a hora de não comer, o que comer, o que não comer. Jejum. Segunda coisa, o jejum também é purificação, porque algumas comidas não são comidas santas. E tanto podem fazer mal ao corpo, como podem fazer mal à alma. Tem comida que faz mal ao corpo? Ou toda comida faz bem? Não, tem comida que mata. Tem comida que mata. Então, jejum é purificação. Aprendam com Daniel. O que Daniel fez? Ele estava diante de um grande combate. O que ele fez? Jejuou de certos alimentos, para que a sua carne, seu corpo se purificasse. E para que um corpo puro? Para ter comunicação com Deus. Quanto mais puro, quanto mais preparado for o meu corpo, mais Deus fala comigo. Terceiro, o jejum também serve como uma atitude de mortificação. O jejum serve como autodomínio. Eu não vou ter esse pensamento, eu não vou ter essa sensação, eu não vou comer esse alimento. Eu não vou deixar o pânico tomar conta de mim, eu não vou deixar a raiva tomar conta de mim, assim como eu sei controlar minha alimentação. Hoje eu não vou comer carne, hoje é quarta, hoje é sexta, eu não vou comer. Eu vou abrir mão, eu controlo, eu tenho poder sobre meu corpo, eu tenho poder sobre a minha vida. E a última função do jejum, o jejum também servia para acelerar os pedidos que fazemos ou que fizemos a Deus. O jejum acelera o caminho das graças. Tsom, depois pesquisem. Segunda palavra que saiu da boca de Jesus, tefilá, e a palavra lerit palel. Quando a gente fala a expressão oração, e aqui eu vou derrubar outra falácia que vem entre protestantes e católicos. Padre, o que é rezar? O que é orar? São 2 palavras latinas ruins para explicar o que é no mundo hebraico a oração. Sabe o que é oração em hebraico? Você já divide. Oração, substantivo. Orar,
verbo. Quando eu vou dizer o substantivo oração, eu uso a palavra tefilá. Sabe o que é tefilá? Acender uma lâmpada. Quando você reza, o que está acontecendo? Você está iluminando sua vida. Padre, eu estou sentindo que uma pessoa está mentindo para mim. O que eu faço? Reze. E a oração vai acender uma lâmpada. Padre, eu estou em dúvida. Eu devo escolher este emprego ou este emprego. O que eu faço? Reze. E a oração vai acender uma lâmpada. E lâmpada, que tem a ver com sol, lua e estrelas, lâmpada é a única coisa que vence passado, presente e futuro. Algum dia o sol deixou de brilhar? Passado, presente e futuro. Algum dia as estrelas deixaram de iluminar do jeito delas? Passado, presente e futuro. Quando você reza, você está caminhando entre o passado, o presente e o futuro. Por isso que a oração é a palavra tefilá. Quando você vai começar um trabalho, você vai escrever. O que você faz primeiro? Você consegue escrever no escuro? O que você faz para começar um trabalho? Qualquer coisa. Ligou o carro à noite. O que você faz logo em seguida? Luz. Tefilá. Isso é oração. Ai, padre, oração é o que eu vou falar, oração é um não sei o que mais, oração é um raio. Não, oração é uma luz. Maravilha essa definição. Bíblia. Quando forem acender uma lâmpada, acendam essa lâmpada para Deus. Não façam como os atores, que usam máscaras e que acendem as luzes para si mesmos. Isso aqui é maravilhoso. Para onde estão direcionados os holofotes da sua vida? Para onde devem estar direcionados? Para Deus. Todas as luzes para Ele. Segundo, orar. O que é orar? E aí é o verbo. Eles não vão usar de novo a palavra tefilá. Eles vão usar a palavra lerit palel. Sabe o que é lerit palel? Dentro dessa expressão tem o verbo avaliar, julgar. Sabe o que é lerit? A si mesmo. Então, o que é o verbo rezar? É quando eu faço uma autoanálise diante de Deus. Vou dizer uma coisa aqui que pode parecer simples, mas a simplicidade tem a sua importância. Você já percebeu que algumas coisas, quando a gente diz para nós mesmos, a gente desiste de fazer? Já perceberam isso? Ah, eu vou lá agora, eu vou quebrar a porta, vou botar abaixo a porta. Aí você diz assim, eu vou botar a porta abaixo? Vou nada. Sabe o que é isso? Orar. É você fazendo uma autoanálise. Meus irmãos, oração não tem nada a ver com o que as pessoas acham no mundo ocidental, que oração é uma honra que eu faço a Deus, oração é um tributo. Isso é o mundo pagão. No mundo pagão que é assim, não é? Os astecas, os maias iam lá, levavam as criancinhas para matar nas montanhas, né? E quanto mais chorava, é porque mais os deuses estavam se agradando. É uma cultura que, graças a Deus, acabou. Porque é uma cultura ruim. Entenderam, né, o que eu estou dizendo? Espero que sim, né? Oração é quando você faz uma autoanálise. Sabe qual é a pessoa que mais sai ganhando quando reza? O que reza. Sabe qual é a pessoa que sai mais beneficiada da oração? É você. Com todo respeito, eu rezar não vai acrescentar a Deus nada. Mas Ele vai ter certeza de que eu tenho uma boa consciência. E se a minha consciência estava escondida, estava obscurecida, a oração, que é uma luz, eu vou me autoanalisar debaixo de uma luz. Olha que coisa linda. Eu nunca vi uma definição assim. Nunca vi. Já comprei livro, já li, me enrolaram que só, gastei tanto dinheiro. É isso. Com todo o respeito e com toda a humildade que é própria de um pregador que deve ter, depois escute de novo isso, não vou repetir, tá bom? Porque senão o pessoal que já ouviu se cansa. Mas isso aí, gente, é importante. Eu não estou aqui dizendo coisinhas que por favor, chat GPT, eu vou pregar hoje. Não. É verdade. Foi isso que Jesus disse.
Jesus disse essa palavra, lerit palel, tefilá. Jesus disse a palavra tsom, não disse outra. E qual a terceira coisa? Agora estão com medo, né? Eu estou pregando muito forte. Foi a viagem, esse negócio de avião deixa a gente muito agitado. A gente fica trancado ali, né? Qual a última coisa? Não é esmola. Porque a esmola, meus irmãos, na verdade, é uma atitude antropocêntrica. Eu estou te ajudando. Eu estou fazendo caridade a você. Eu estou agora te elevando. Não, nunca pensei nisso. Sabe como é que um judeu fala? Tzedaká. Sabe o que é tzedaká? Atos de caridade, atos de misericórdia, atos de bondade. É muito mais que esmola. Você vai ser bom? Seja bom igual a Deus. Você vai ser misericordioso? Seja misericordioso igual a Deus. Agora eu vou começar, tá bom? Hoje eu falei muito. É porque vocês devem perceber, é o amor que eu tenho à palavra. Eu sou tão grato quando uma pessoa me ajuda. Pode parecer que não, mas eu sou tão grato quando uma pessoa me ajuda. Porque alguém parar de fazer o que está fazendo e vir até a minha vida, me tirar de um erro, eu acho isso um ato de amor muito maior do que qualquer outro. Então, quando a palavra do Senhor me educa, eu me sinto assim, eu recebi. Qual é a minha obrigação? Então, agora eu vou começar. Pelo amor que eu tenho à palavra. Jesus começa o evangelho dizendo a seguinte palavra, zelai. Quando é que você zela por uma coisa? Padre, tem aqui 3 pratos. Um foi minha mãe que me deu, um foi uma pessoa que eu detesto que me deu, e o outro eu nem sei porque que está aqui. Qual que eu vou zelar? Qual que eu vou guardar? Por que eu vou zelar pelo que a minha mãe e meu pai me deram? Por quê? Porque este é mais importante. Na nossa vida tem uma hierarquia de coisas. Então eu preciso zelar, eu preciso ter zelo. Zelo também é uma manifestação de amor. Vocês já viram uma mãe, quando a criança começa a andar, que a criança vive batendo a cabeça nos cantos? Como é que a mãe fica quando a criança vai andando? Ela já fica logo espantada, porque ela tem zelo. Já uma pessoa que não zela, joga, fica aí, né? Vai, bateu a cabeça, levanta. Não, zelar. Você está zelando pela sua vida espiritual? Isso aqui foi uma pancada que Deus me deu. Foi Deus dizendo assim, eu estou te enchendo de coisa boa. Você está zelando pelo que eu te dou? Porque quem não zela, perde. Quem não zela, perde. Ah, Padre Elano, não vai zelar pelo seu sacerdócio, não? Eu vou zelar até o fim, Senhor. Me ajude. Quem não zela, perde. Não vai zelar pelo seu casamento, não. Quem não zela, perde. Não vai zelar pela paróquia da glória, não. Quem não zela, perde. Por isso, meus irmãos, Jesus começa dizendo, esse evangelho é apenas para os corações zelosos. Corações zelosos têm um perigo. Qual é o perigo? De vocês fazerem toda a justiça, a fidelidade de vocês diante das pessoas. Sabe qual é a palavra que Jesus usa? Voltados para as pessoas. Só que a expressão que ele usa não é a expressão humana, que é a expressão prós, voltados. Ele usa uma expressão que é própria de religião. Todos vocês e eu estamos agora diante de quê? Do altar. Antes da reforma do Vaticano II, realmente era assim, era todo mundo voltado para o altar. Mas mesmo depois da reforma litúrgica do Vaticano II, o altar foi para o meio e todos nós continuamos voltados para onde? Essa é a palavra que Jesus usa. Vossa tzedaká, vossas obras, vossas virtudes, vossas ações boas, vossa misericórdia, vosso zelo, vossa fidelidade tem que estar voltadas para onde? Para o altar.
Não volte essas coisas para as pessoas. É muito pesado para um ser humano. Nenhum ser humano pode substituir Deus na sua vida. Por isso que Jesus começa o evangelho já dizendo: não elejam, melhor dizendo, não erijam, não levantem altares para as pessoas. Por isso que hoje, na reflexão do evangelho, o Senhor me colocou a seguinte palavra: nenhum palco, somente altares. Porque no altar, o que a gente faz? A gente eleva a Deus o sacrifício. Aí Jesus diz: não façam altares para as pessoas. Nem se coloquem neles, nem coloquem outras pessoas. Porque nos altares não pode haver espetáculo. No altar só pode acontecer sacrifício. Porque as pessoas, elas podem fazer suas obras de misericórdia se tornarem um espetáculo. Aqui é Jesus dando uma grande pancada na cultura grega. Eu esperei por esse dia. Esperei, falei: Jesus, é hoje. Por isso que eu estou aqui emocionado. Jesus é hoje. Jesus morava vizinho a uma cidade chamada Séforis, quando era criança. E Jesus viu muitos dos seus amigos deixarem de ser judeus piedosos e se tornarem gregos com cabeça de romano, ou romano com cabeça de grego. Por que Roma investia em construir uma cidade helenizada dentro do território? Para fazer o que está acontecendo hoje no mundo, para dissolver a cultura, para dissolver, para matar a sociedade de dentro para fora. O que um vírus faz com você? Ele te mata de dentro para fora. O que um câncer faz num corpo? Ele vai matando de dentro para fora. É isso que acontece. Era isso que acontecia. O que foi que Herodes fez de acordo com César? Vamos construir 10 cidades em 2 regiões, 2 Cesareias. A Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. O que é uma Cesareia? É uma região toda paganizada. E como eles paganizavam? No lugar de cultuar a Deus, os deuses pagãos. Júpiter, Apolo, Minerva, Atena, porque era tudo misturado. Inanna, todo mundo, Babilônia, tudo junto. Segunda coisa, no lugar de viver o Shabat, vocês vão viver o comércio, a ágora. E no lugar dos costumes da família, as Olimpíadas. Com todo respeito, é todo o sistema que nós vivemos hoje. De 2 em 2 anos, Olimpíada. De 4 em 4 anos, né, que é o intervalo, Copa. Aí pronto. Não tem mais problema, não tem mais dificuldade, não tem mais morte, não tem mais crise. É só gritar gol e soltar bomba. E tá tudo resolvido. Vocês acham que tudo isso não tem investimento, meus irmãos? Vocês acham que isso não é também uma forma de paganizar a cultura? Aconteceu na época de Jesus. E Jesus deu uma grande pancada dizendo assim: vocês querem viver como, judeus? Vocês querem viver igual aos gregos? Que o centro da cultura deles é ir para o anfiteatro ver uma peça, onde o ator coloca uma máscara, chora, ri e ninguém vê quem ele é. É assim que vocês querem viver diante de Deus? O que um ator recebe? Ele recebe um pagamento e no final da peça, o que ele recebe? E depois o que acontece? Nada. E para muitas pessoas a vida é exatamente isso. Eu estou em casa, eu estou nos bastidores. Aqui eu não sou ator, aqui ninguém me vê, aqui sou eu. Sai de casa, agora eu sou o ator. Agora eu vou botar minha máscara, meu figurino e eu vou atuar. Isso é até uma doença. Desfragmentação da personalidade. No lugar de eu ser eu vou criando mini-eus.
Com você eu sou assim, com você eu sou assim, com você eu sou assim, com você eu sou de outro jeito. Jesus já começa dizendo: quer ser meu discípulo, tem que ser zeloso. Para ser zeloso não pode ser um ator, porque na igreja, no templo, não tem palco, tem altar. E agora eu não estou performando, eu estou pregando. E você não é plateia, você é meu irmão de igreja, que vai oferecer o santo sacrifício comigo. Com todo respeito a quem construiu esta igreja, apesar de esta igreja não trazer esta verdade na sua arquitetura. Mas aqui nós não estamos em um anfiteatro grego, onde estamos todos ao redor de uma mentira. Não, aqui nós estamos como Jesus pediu. Quando você for rezar, não faça as coisas diante dos homens, porque a recompensa deles não vai ser dada pelo Pai. O que foi que Deus prometeu a nós? Deus nos prometeu duas coisas. Primeira, em Isaías ele disse a nós que faria um grande banquete e nos serviria. Quando alguém oferece um banquete, está dizendo: você só vem e se senta à minha mesa, o resto eu faço. A comida é minha, o pão é meu, a companhia é minha e eu vou te servir, eu vou lavar teu pé, eu vou restituir o que você perdeu. Por isso que Isaías diz que quando o Messias chegar, ele vai trazer um grande banquete. Não é à toa que o último gesto de Jesus, qual foi? Uma ceia, um banquete. E um banquete que não acabou. Até hoje nós celebramos a mesma última ceia de Jesus. Continuando, o Senhor diz: porque eles apenas querem viver de espetáculo. Aí ele vai fazer os três conselhos. Ele vai dizer: vocês não vão ter recompensa. Miston. Sabe o que é recompensa? Miston ou mistos é a palavra que dá origem à palavra salário. Prêmio. Quando é que uma pessoa ganha um prêmio? Quando ela conquista alguma coisa. Quando é que uma pessoa sobe no primeiro lugar do pódio? Ou do pódium? Ah, eu quero. Me deixe subir aí. É assim? Não, ela tem que ter um ato heróico, alguma coisa extraordinária. Aí ela ganha o primeiro lugar. Essa é a origem da palavra. Jesus está fazendo uma analogia crítica aqui. O que é que tinha lá na Decápolis? O que é que tinha lá em Séforis? As Olimpíadas. Aí o Senhor está dizendo: vocês querem só correr para qual prêmio? Vocês querem só a coroa que o imperador vai colocar na cabeça de vocês? Vocês só querem esse prêmio? Ou vocês querem o prêmio, o salário que está escondido junto do Pai? Outra coisa importante, não existe essa palavra oculto na Bíblia. Em hora nenhuma se diz oculto, porque o oculto é de Satanás. A palavra que aparece aqui é a palavra krypton. E krypton ou krypton significa aquilo que está escondido, que não é perceptível aos olhos. Vou dar um exemplo. Quando você acessa o seu aplicativo de banco, o saldo já aparece assim estampado. O saldo fica como? Pode ser até menos 30 mil, mas como é que aparece? É só uns pontinhos, não me aparece só uns pontinhos. Aí tem um olho assim, né? Tem lá o olho de Horus, né, de lado. Aí tem um olho. Aí você clica, aí que se revela. Porque o saldo está o quê? Escondido. Oculto não, escondido. Por isso que Jesus não disse escondido. É oculto, ele disse escondido. Aí ele fala: quando fizeres vossa piedade, não toqueis a trombeta diante de ti. Aqui tem uma controvérsia grande. Não havia esse costume de tocar trombeta para fazer obra de caridade. Mas eu fui pesquisar. Quem era que tinha o costume de ser antecedido por trombetas? Os atores no teatro. Qual era o sinal de que ia começar o espetáculo, a tragédia ou a comédia? Vinham os trombeteiros. Outra ocasião onde tinha trombeta, quando vinha alguém nobre. O que eles faziam antes? Mandavam um trombeteiro, um corneteiro na frente. Então o Senhor diz: quando vocês forem dar esmola, não toquem trombeta diante de vocês, como fazem os atores. Mas padre, aqui está hipócrita. Por que hipócrita é ator? Porque o nome da máscara usada no teatro é hipócrites. Então a máscara de cera não mostra quem você é. A máscara esconde o que você é. Aí o Senhor diz: quando você for fazer suas obras de piedade,
não toque a trombeta. Já expliquei. Porque essas pessoas que fazem isso querem ser glorificadas. E quando a gente adora a Deus, a nossa glória é para nós ou para Ele? Para Ele. Amém. Agora vem a promessa. Quando vocês forem fazer as obras de piedade, misericórdia e justiça, não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Por que, padre, isso? Mão direita tem a ver com o quê? Acolhimento, perdão, generosidade. Mão esquerda tem a ver com o quê? Doação, justiça e correção. Então, o que é? Mão esquerda não saber o que faz a direita. Vamos lá? Força aí na cabeça. O que significa isso? Minhas obras não devem ser medidas. Elas devem ser ilimitadas. Mão direita é a mão que acolhe, mão esquerda é a que libera. Eu não posso ofertar somente aquilo que eu recebo. Minha oferta não deve ser uma balança. Se eu ganhei 2 abraços, eu só vou dar 2 abraços. Se me trataram bem, eu vou tratar bem. Não. O que é mão esquerda não saber o que faz a direita? Eu vou sempre liberar mão esquerda. Porque vem para mim, não pela minha mão, mas vem de Deus. Entenderam? Espero que sim. Estou aqui para tentar fazer isso. Desse modo, tua obra vai ficar no escondido, no segredo, e o Pai vê o segredo. Sabe o que é o segredo? Por dentro. Eu só te vejo por fora. Deus te vê por fora e por dentro. Teu Pai que vê o que está por dentro, te dará a tua... Aí aqui tem um probleminha. Por isso que vocês não podem ficar só na tradução, não. A primeira palavra para recompensa foi miston. A segunda palavra para recompensa foi apodocei. Qual é a diferença, padre? A primeira é prêmio. Você ganhou porque você mereceu. Salário. A outra é restituição. Você vai ganhar porque tiraram de você. É justo que você receba de novo. É ou não é maravilhoso o Evangelho? São as 2 formas da justiça. A justiça que é comutativa e a justiça que é restitutiva. Eu te darei a restituição do que te tiraram. Porque você vai doar sem medida, não é? Me bateram, mas eu não vou bater em você, porque a minha mão esquerda não vai dar o que eu recebi com a direita. E Deus vai ser meu devedor. Posso seguir? Segunda coisa, quando forem rezar, o que é para fazer? Não vão para as esquinas das praças, nem rezar em pé. Aí o pessoal pensa, padre, não pode mais rezar, então o senhor está fazendo errado. Prestem atenção que o senhor vai dizer. Eles fazem as orações apenas para aparecer diante das pessoas. Então a oração é para quem? A lâmpada que eles acenderam, o holofote, era para quem? Para eles mesmos. Aí Jesus diz, quando você for... Eles já têm a recompensa deles. Eles já têm o salário deles. Não tem restituição, nem tem salário para eles, porque o salário deles foram os aplausos. Quando você for rezar, o que é para fazer? Entra no teu quarto. Aqui outra tradução ruim. A palavra tameion não significa quarto. Significa 2 coisas. Primeiro, significa dispensa. O que é a sua dispensa? Você deve ter um armário ou um compartimento onde você guarda as provisões do mês. Qual o nome desse espaço? Uma despensa. O que é a despensa? Na vida espiritual. Lembrando que a minha alma é uma casa. O que é a despensa da minha casa? É o mais profundo da minha consciência e das minhas memórias. Então, onde é que eu vou rezar? É para fora ou é para dentro? Onde? É na imaginação? Onde? É na razão? Onde? É lá no lugar das memórias mais importantes, na minha despensa. A outra tradução que eu gosto muito, quarto de esposo e de esposa. Filho não dorme em quarto de esposo e de esposa. Ah, mas ele chora. Você não sabia que criança chorava? Pois vou te contar um segredo. Criança chora. Por quê? Porque ela quer chantagear você.
Me dá o que eu quero, então eu vou chorar e gritar até você se incomodar. Vai chorar, meu filho, mas vai chorar no seu quarto. Porque o quarto aqui do casal é do papai e da mamãe. É nosso, não é seu. Ah, eu vou chorar. Eu vou lá chorar com você. Quando você se calar, eu volto. Porque o quarto é o lugar da intimidade. Então, o que é oração mesmo? Intimidade. Quem é que deve conhecer minha oração? Deus e eu. E o que é mesmo a oração? É descer ou subir, não sei onde é que você guarda as suas memórias, as experiências, a dispensa. E por que eu vou fazer isso? Porque meu Pai está no segredo. Ele vai ver minha oração. Eu vou acender uma lâmpada na intimidade da minha vida. Eu vou acender uma lâmpada na dispensa da minha vida. Posso concluir? Não queria. Os gentios rezam com muitas palavras. Ah, padre, está vendo? É Pai Nosso, Ave Maria. Não. Como os pagãos rezavam? Dizendo palavras sem sentido. Palavras que não têm significado nenhum. Até hoje tem religião que faz isso. E o pessoal acha que isso é elevação espiritual. Não. Quando você for rezar, intimidade com Deus, lâmpada e o lugar das memórias. Última coisa, quando você for... Hoje eu corri, né? Quando você for jejuar, quando você for combater espiritualmente, não façam como os hipócritas, como os atores. Quando a máscara é de comédia, como é o formato da máscara? Sorrindo. Quando a peça é uma tragédia, como é o formato da máscara? Então o ator não está nem aí com a expressão do rosto dele, porque o que vai aparecer é somente a máscara, a cera. Aí Jesus diz, quando vocês forem jejuar, não pode fingir. E aí tem uma coisinha interessante aqui, não fiquem com aspecto sombrio. O jejum não precisa transparecer no rosto, você não está atuando que está jejuando, porque no Shabat, as pessoas viam quando a outra jejuava, e alguns que eram mais safados, né, fingiam que estavam jejuando. E todo mundo, olha, esse aqui deve jejuar muito. A gente vê pelo rosto, e às vezes estava com a barriga cheia, de carne de porco ainda. Aí o Senhor diz, não jejuem para que o rosto de vocês apareçam para as pessoas. Amém. Eles já receberam o salário deles. Quando você for jejuar, unge a cabeça. Sabe o que é ungir a cabeça? Perfumar. Por que perfumar? Porque as pessoas conhecem quem jejua pelo hálito. Já ouviram a palavra cetose? O que é a cetose? Agora eu vou entrar na nutrição. Se eu errar, me perdoe. Quando acaba o estoque de carboidrato do corpo, e demora, viu? O corpo vai começar a consumir o quê? A gordura do corpo. Aí, quando o corpo consome carboidrato, tem um tipo de reação química. Quando consome gordura, sai pela nossa boca uma espécie de cheiro, de odor da queima da gordura. Um combustível, igual a carro. Qual o cheiro de um cano de escapamento? Ih, padre, o senhor me definiu agora, pois vá se tratar. Aí o Senhor diz, quando você for jejuar, perfuma a cabeça, para que ninguém sinta o cheiro da cetose. Ninguém saiba que você está jejuando. Lava o rosto, para ninguém saber que você está jejuando. Mas ao Pai, jejua para Ele que está no segredo, e o teu Pai que está no segredo te dará a recompensa. Amém? Falei muita bobagem hoje, eu espero que não. Olhe para quem veio com você para a igreja, olhe para a pessoa que veio com você e pergunte para essa pessoa, entre nós existe fidelidade? Oh, pergunta forte, não é?